Gente, hoje eu venho contar a vocês um caso que ficou conhecido aí no Rio Grande do Sul como o Ogum de Geladeira. Eu não tenho bem certeza, eu não recordo se o fato aconteceu em Porto Alegre, ou foi em Canoas. Se não me engano, foi em Canoas, tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte: um casal procurou uma casa de religião e a vida não estava andando da forma que deveria, e frequentaram aí algumas casas de religião, e em todas as casas onde eles estiveram, disseram a eles que eles só conseguiriam andar para frente, ou seja, a vida só iria fluir da forma que eles gostariam, no momento em que eles se dedicassem à religião. Passaram algum tempo escolhendo o local, qual o babalorixá que iria fazer as obrigações, se decidiram por um. Gente, eu vou trocar aqui alguns detalhes dessa história para que as pessoas, para que não fique tão reconhecido quem é isso aí. Mas, embora esse fato tenha acontecido há mais de 20 anos, tá? Mas as pessoas estão vivas ainda, todo mundo está vivo ainda. E então se decidiram lá por um religioso, não, um babalorixá, e fazem a obrigação, começam a frequentar a casa e começam suas obrigações. O pai de santo, o babalorixá, diz que o primeiro orixá a ser cento seria o Ogum do esposo do casal. Era um casal, então o esposo teria que sentar o Ogum. E fizeram um assentamento lá, fizeram batuque, tudo normal. Gente, é um detalhe, para quem é de fora do Rio Grande do Sul, essa história fica meio complicada, tá? Mas aqui no Rio Grande do Sul, o rito do batuque, o rito da nação, é diferente do candomblé, tá bom? Então sempre que eu falar de casos que aconteceram no Rio Grande do Sul, não adianta você dizer, mas isso é absurdo. Não, é diferente, a religião é diferente, tá? A religião é diferente. Os orixás são os mesmos, os orixás vieram da África. Tá? A cultura veio da África. Mas a religião aqui no Brasil, nem o candomblé, nem a nação, nem o batuque, nem o tambor de Minas, nenhuma das religiões que estão aqui, onde foi introduzido o orixá, nenhuma delas veio da África. Tá? Isso tem que deixar bem claro, essas religiões foram criadas aqui, veio os orixás e se adaptou aqui à nossa realidade. Então acontece o seguinte: fizeram uma obrigação lá para o Ogum, e passou-se um ano ou dois, a vida continuava, as coisas não fluíram ainda da forma que eles queriam, mas estavam levando a vida. Mas aí, infelizmente, o babalorixá teve uma revolta lá com o orixá dele. Eu não sei bem essa parte da história, tá? E eu sei que ele fechou a casa. Fechou a casa e entregou as obrigações. Só vocês pegam aqui a obrigação, leva lá, vai para casa do pai fulano, a casa do pai Beltrano, teu irmão aqui vai abrir casa, tal, e entregou a obrigação de todo mundo. E esse casal, que só tinha feito o Ogum até então, pegou esse Ogum e estava também decepcionado com a religião. Estava decepcionado com a religião. Você imagina, se o babalorixá estava decepcionado, tu imagina os filhos. Então esse rapaz pegou esse Ogum e levou para casa. Não sabia o que fazer. Chegou em casa, colocou o Ogum em cima de uma geladeira. A geladeira estava na cozinha, ele botou aquele Ogum em cima da cozinha, até saber o que ia fazer. Porque no momento ele não sabia se ele ia abandonar o culto, né? Se ele ia abandonar aquela religião, se ia passar para outra, para que casa que ele iria. Ele não sabia, estava perdido. Então colocou aquele Ogum ali em cima da geladeira. E começou a busca por uma casa, ou o que fazer com aquele Ogum, se iriam despachar, ou se ele iria seguir na religião. Não sabia ainda o que ia fazer. Começou a consultar um pai santo, outro foi na casa do babalorixá, jogou. Os babalorixás diziam o seguinte: a maioria dos babalorixás diziam que era uma escolha dele, né? Foram muito sinceros com ele, a escolha é tua. Tu quer abandonar a religião, não deve, eles diziam que não deve abandonar. Se tu for abandonar, vai ter que despachar esse orixá, não pode ficar com esse orixá em casa, que isso vai te atrapalhar. Esse orixá em cima da geladeira só vai te atrapalhar. Aí consulta daqui, consulta da um diz que tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma, tem que ser de outra, vou seguir na mão do pai fulano, vou seguir, e o Ogum está lá em cima da geladeira. O Ogum está lá em cima da geladeira. Mas eles pegaram o costume de, toda vez que eles iam almoçar, jantar, tomar um café, eles serviam aquilo. Olha que estranho isso. Eles pegavam um prato da comida que eles iam comer
Porque eles não tinham noção, eles estavam na religião, mas eles praticamente eles não participavam da religião. Eles foram buscar ajuda na religião. Mas eles entraram porque foi meio que imposto para eles que para que eles conseguissem ter uma vida, eles teriam que participar. Então eles não tinham conhecimento de nada, eram duas pessoas que trabalhavam 28 horas por dia, eles trabalhavam, o casal. Nessa época ela já tinha até tido um filho. Mas tudo que eles comiam, eles se colocavam ali em cima da geladeira, oferecendo aquele ogum. A vida começou a andar. Consultaram lá um babalorixá, e foi através dele que eu fiquei conhecendo a história. Que as pessoas devem pensar, como é que o bruxo consegue saber essas histórias? Porque as pessoas me consultavam, conversavam comigo a respeito disso, para ver o que eu achava. Porque nessa época, quase 20 anos atrás, eu estava muito envolvido com a religião afro. Então eu estava muito próximo. E como eu sempre fui um estudioso desses assuntos, eles sempre me contavam as histórias, que eu pretendia até escrever um livro na época, sobre essas histórias que eu vi. E ele me contou que chegou lá, jogou e disse, olha, vamos jogar e vamos ver o que o orixá decide. Vocês não têm que decidir, a decisão não é de vocês. Vamos deixar o orixá decidir. Se ele decidiu que ele era para ter sido centro, porque é o orixá que decide isso, não é o pai de santo que diz, ó, tem que sentar o orixá porque eu quero, não. Ele vai jogar para saber se o orixá aceita, se ele quer isso. E este pai de santo, que é uma pessoa de muito conhecimento, disse, não, vamos jogar. Ele foi à casa, ele não jogou na casa dele, ou seja, não jogou na terreira, no barracão, não jogou na casa de religião dele. Ele foi até a casa do casal para jogar junto ao orixá. Sentou lá na cozinha e jogou. E disse o seguinte, deixem o orixá aonde está. Ele não está atrapalhando vocês, deixem ele aí. Na época, eu me lembro que essa história se espalhou e as pessoas diziam horrores desse religioso. Horrores desse religioso. Que ele era um maluco, que ele era louco, que ele era perturbado, que ele ia terminar com a vida daquele casal. 2 anos depois, gente, 2 anos se passaram, quando eu encontro um outro religioso em uma sessão em uma festa de batuque, e comentavam sobre esse assunto, e ele disse que conhecia o casal. Os dois trabalhavam na antiga Varig, que hoje não existe mais. Eles trabalhavam na antiga Varig, empresa aérea. Hoje, não sei se ainda tem, mas eles tinham uma grande loja, eles tinham uma rede quando surgiu as lojas de 1,99 no Rio Grande do Sul, eles abriram algumas lojas. Eles estão muito bem de vida. Muito bem, a vida foi maravilhosa com eles. E pelo que se sabe, o ogum até hoje está em cima da geladeira. Gente, eu quero com isso dizer uma coisa para vocês. O que é absurdo para uns e o que não dá certo para uns, pode dar certo para outros. Não é a nossa escolha, não é o pai de santo, não é o babalorixá, não é o bruxo, não é o magista, não é ele que resolve a nossa vida. A nossa vida são as divindades e as entidades que estão conosco. É a forma com que nós tratamos essas divindades, elas é que vão nos ajudar. O conhecimento de uma pessoa, de um sacerdote, ajuda? Claro que ajuda. Ele te coloca no caminho, ou te mostra muitas vezes, olha, não faça isso, você vai cometer um erro, vamos jogar para saber o que está acontecendo, vamos ver qual é o melhor caminho, e para isso é interessante, mas não é necessário que você fique abaixo de alguém para que as coisas aconteçam na sua vida. Algumas pessoas necessitam disso, mas este casal, por exemplo, não necessitava. Eles não necessariamente eles tinham que estar dentro de uma casa de religião para que a vida deles fluísse. Não, eles só precisavam tratar e ter aquela divindade que eles colocaram. Talvez se eles não tivessem centro essa entidade, se o ogum não tivesse sido centro, não teria problema, a vida deles poderia ter fluído da mesma forma. Mas no momento em que ela foi centro, eles não poderiam mais despachar aquela entidade. Ela deveria ficar com eles. Ela optou por ficar com eles. Provavelmente, gente, provavelmente,
pelo tratamento que eles davam à divindade. Tá? Pelo tratamento que eles davam a esse orixá, ele preferiu ficar junto a eles. Ele poderia ter optado por ter dito, ter transmitido através do oráculo que ele precisava voltar para um quarto de santo e seguir, e que eles seguissem o fundamento de alguma casa religiosa, mas não foi isso que aconteceu. Teve um outro caso muito conhecido, e esse sim na cidade de Porto Alegre, de uma Oxum que estava, gente, isso que eu disse, ó, na nação é diferente do candomblé, tá? A Oxum estava na prateleira no quarto de santo, e 2 vezes o religioso, que é conhecidíssimo, a pessoa que tinha o primeiro programa de televisão no Rio Grande do Sul sobre religião foi dele. Tá? E ele entrou no quarto de santo e a Oxum estava no chão. O Okutá havia caído da prateleira. Foi um bolo, ele não sabia o que fazer, quando juntou, fazia tudo bonitinho. 2 semanas depois ele entrou, o Okutá estava novamente no chão. Ele entendeu, jogou. Isso foi, gente, isso foi um absurdo. Em Porto Alegre foi em tudo que era terreira que tu entrava, era só o que se falava. Que o pai tinha feito tal coisa, tinha colocado a mãe na rua. Ele juntou o Okutá. E essa é a diferença entre, uma diferença grande entre a nação e o candomblé. O candomblé cultua o orixá na rua, ou em casinhas feitas na rua, né? Aqui no sul, a nação, o único orixá que fica fora da casa, o orixá fica da casa dentro de um quarto de santo, numa prateleira. O único orixá de base, tá? De base, isso, de repente vai dizer, mas tem o orixá tal que vai para a rua também. Não, mas vamos colocar a base, tá? A base é que o bará fica na rua. Existe uma casa na rua, que é onde fica o bará, ele não fica dentro de casa. Tá? Assim como alguma vagã, tem um chapanã que fica na rua também. Mas tem um Inhaçã que fica na rua, a Timboá. Tá, mas vamos esquecer esses, vamos colocar a base. A base é que os orixás todos ficam dentro de casa e apenas o bará, que na Bahia, lá para cima no candomblé, é o Exu, tá? O Exu é o bará, aqui para nós é o bará. É colocado numa casinha na rua. Ele pegou o pai de Santo Pedro e fez uma casa para o Oxum. E botou o Oxum na rua. Botou o Oxum lá. Isso foi muito falado, mas muito falado. As pessoas diziam que era um absurdo. A vida dele continuou. Não me pergunte se ele está bem ou se ele está mal hoje, não sei. Ele já faz muito tempo que não falo com ele. Mas ele é uma pessoa de muito fundamento, uma pessoa de muito conhecimento. Tá? E quando ele colocou essa Oxum para fora de casa, isso faz muitos anos, a vida dele não decaiu. Mas ele não inventou de pegar este orixá e botar lá, não. O orixá, 2 vezes que ele entrou no quarto santo, o Okutá, o orixá, estava no chão. Que ele não sabe explicar por quê. Ele pegou o Okutá, jogou, se a senhora quer ir para a rua, vou fazer uma casa para a senhora. Jogou o orixá, disse que sim, foi para a rua e lá permaneceu e permanece, que eu saiba, até hoje. Tá bom, gente? O meu abraço a todos vocês.